mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Irmãos, vamos reler o capítulo 30 do livro de Êxodo, onde nós concluímos na reunião anterior. Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 17. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através das suas gerações. Vamos orar. Pai, uma vez mais nós encomendamos ao Senhor a Tua palavra. Tua palavra é suficiente nela mesma, é viva e eficaz. Colocamos mais uma vez os nossos corpos como sacrifício vivo no Teu altar, para que o Senhor, nosso fiel sumo sacerdote, possa tomar dessa espada afiada de 2 gumes e expor-nos a mente e o coração na Tua presença. Precisamos tanto, Senhor, sermos divididos pela ação da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que possa lavar-nos com essa água, lavar nossas entranhas, purificar para Ti mesmo um povo exclusivamente Seu. Abençoe-nos nessa noite. Elevamos nossos olhos para Ti. Esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já lemos esses mesmos versos na reunião anterior e fizemos algumas considerações, então, que eu não vou repetir nessa noite, mas de forma bem sintética, relembrar os irmãos, já que o assunto ainda é o mesmo, a bacia de bronze ou a bacia de cobre. Eu quero retomar dessa primeira expressão que nós vimos aqui no verso 18, final do verso, que diz assim: pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar. Já compartilhei com os irmãos na reunião anterior que, de acordo com o esboço do tabernáculo, quando o Senhor inicia a sua descrição no capítulo 25, dando aquela chave no verso 8, mostrando o propósito desse santuário terreno, a habitação de Deus com o seu povo, ele diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse é o propósito de tudo o que então estamos estudando até aqui, descrito nos capítulos 25 de Êxodo até o capítulo 30. Então o verso 8 coloca essa chave: me farão um santuário para que eu possa habitar. Então, como o Senhor mostrou nesse verso que a chave, o segredo dessa união, dessa comunhão está nele mesmo, é a partir dele mesmo, é por meio dele mesmo, é dele mesmo, é para ele mesmo. Então, o capítulo 25 inicia descrevendo a arca, porque Deus sempre começa por ele mesmo. Ele não começa pelas necessidades do homem, ele começa pela sua própria glória. Então, caminhamos no tabernáculo sempre de dentro para fora.
Agora, a ordem de aproximação do homem, é claro, é de fora para dentro. Então, quando já estudamos esses móveis todos até aqui, nós vimos que o Espírito Santo vai usando a palavra descritivamente, de dentro para fora, nos trazendo de um grau de glória maior para um grau de glória menor, nos trazendo do ouro, que são os elementos da tenda da congregação, a arca da aliança é de ouro, o propiciatório é de ouro, o altar de incenso é de ouro, a mesa de pães é de ouro, o candelabro é de ouro, tudo é de ouro, porque ouro toca a vida, glória e natureza de Deus. Quando vamos para o átrio, tudo é de cobre, porque cobre toca a necessidade do homem. Mas a necessidade do homem fica em segundo plano, porque em primeiro lugar vem a glória de Deus. E tudo que Deus proveu para a necessidade do homem, Ele proveu para que sua própria glória fosse satisfeita. Então nós lembramos aquele texto de Romanos 3, que diz assim: todos pecaram e carecem, não de perdão, mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo aponta diretamente para o propósito. É claro que para chegarmos a alcançar essa glória, essa semelhança com Cristo, nós precisamos do perdão, da purificação. Mas o propósito não é o perdão. O propósito é um meio, o perdão é um meio para que Deus atinja o seu propósito. O propósito é ouro e não bronze. Por isso, então, a descrição começa pelo ouro, pelo lado de dentro do tabernáculo. E nós já passamos pelo altar do holocausto, no seu capítulo 27 aí de Êxodo. Já vimos a tipologia do altar, como significando, se quisermos dar uma palavra para o altar, regeneração. Derramamento de sangue para remissão de pecados, na linguagem de Hebreus capítulo 9. Sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é a verdade do altar de cobre, capítulo 27 de Êxodo. Depois nós lembramos os irmãos de algo magnífico que o Espírito Santo faz. Ele descreve o altar de cobre, no capítulo 27. Descreve a pia de cobre, capítulo 30, onde nós estamos. Entre as duas, irmãos, me permitam uma vez mais lembrá-los a respeito disso por causa da importância. O Espírito Santo nunca faz nada aleatoriamente. Ele coloca entre os capítulos 27, altar de bronze, e o capítulo 30, pia de bronze, dois móveis que estão tão próximos, tão conjugados um ao outro ali no átrio, mas na descrição há dois capítulos entre eles. Capítulo 28 e 29 de Êxodo. Do que esses capítulos tratam? Da unção e do movimento dos sacerdotes. Algo tão significativo. Significa então que todo o movimento dos sacerdotes, ali no átrio, ele está entre o altar de bronze e a pia de bronze. Os sacerdotes se movimentam ali, entre a visão da preciosidade do sangue e entre a bacia que lava diariamente com aquela água literal, figura dessa água da palavra espiritual. Então os sacerdotes se movem ali, sempre apreciando o significado bendito do sangue. O sangue é em primeiro lugar para Deus. 4 pontas no altar, 4 chifres, 4 evangelhos. O sangue plenamente apresentado a Deus. E pia de cobre no capítulo 30, lavando mãos e pés diariamente para ministrar. E os sacerdotes se movem entre os dois. Capítulo 28, capítulo 29 de Êxodo. Que coisa significativa, irmãos. Que valor tem isso para nós? O nosso movimento sacerdotal, considerando apenas essa esfera, é claro, do tabernáculo, sem considerar santo lugar, santo dos santos, considerando apenas átrio, essa é a nossa posição espiritual. O que nós fazemos hoje cultuando a Deus? Não apenas reunidos, mas cultuando, 24 horas por dia. Nós também somos os sacerdotes do capítulo 28 e 29, que se movem entre a contemplação do bendito sangue e a experiência da bendita água. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Água, ação da água, a palavra, nos purificar de toda injustiça, né? Então o movimento sacerdotal aí no átrio está entre o altar de bronze e a pia de bronze. Depois eu disse para os irmãos, com relação a esse verso 18, o Espírito Santo diz assim: pô-la-ás, a pia de bronze, entre a tenda e o altar. Interessante que a tenda vem primeiro. Nós mostramos para os irmãos que isso também não é aleatório. O Espírito Santo coloca a tenda da congregação e o altar, mas ele descreveu por último, foi o altar. O foco aqui nos capítulos 27 a 30 é o átrio, não é? Tenda da congregação, nós já estudamos anteriormente.
Com exceção do início do capítulo 30, que foca o altar de incenso, nós já vimos por quê, né? Início do capítulo 30, altar de incenso, um móvel do lugar santo, da tenda então, né? Propriamente dita. Com exceção desse, todos os outros móveis já foram descritos ali atrás, não é? São de ouro, tocam os capítulos 25, 26 de Êxodo. Por que o Espírito Santo aqui coloca a tenda da congregação primeiro e o altar, para localizar a pia? Muito interessante também nós relembrarmos isso, porque a nossa vida é vivida com o propósito de comunhão, união e habitação de Deus conosco, né? Vida de união com Cristo, tenda da congregação. O Espírito Santo não falou, a pia estará entre, ou melhor, a pia estará entre o altar de bronze e a tenda da congregação, que seria mais natural, dentro, digamos, da lógica do relato. Mas não, o Espírito Santo inverteu. Ele disse, a pia estará entre a tenda da congregação e o altar. Ele aponta para a tenda primeiro. Porque, irmãos, quase todas as vezes nas Escrituras, quando algo vai ser mencionado, o propósito de Deus, o que toca o propósito de Deus é colocado em primeiro plano. Nós lembramos na reunião anterior, porque quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós comemos o pão primeiro e tomamos o cálice depois. Por que o Senhor instituiu a mesa assim? Já que no tocante às nossas necessidades, o sangue deve vir primeiro, né? Primeiro purificação, depois comunhão. Mas no tocante aos propósitos de Deus, pão vem primeiro, porque Ele nos chamou para viver uma vida de união com Ele. Pão partido para nós, para que nós possamos ser um com Ele, o pão, né? O pão toca o propósito de vida de união com Deus, e o sangue, o meio. Sangue derramado em favor de muitos para a remissão. Pão toca o propósito, sangue toca a provisão para se atingir este propósito. Muito interessante. Um detalhe, mas um detalhe muito significativo. Então, a pia está colocada entre a tenda da congregação, primeiro. Esse é o propósito. Vida de união, vida de comunhão. Me farão um santuário para eu habitar no meio deles. Êxodo 25, 8. Não é? Esse é o propósito. Essa sempre é a chave. Capítulos 25 a 30 de Êxodo, essa é a chave. Êxodo 25, 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar. Então a pia estará entre a tenda da congregação. Em outras palavras, onde eu estou, onde o Senhor está, eu, o altar, né? Então os irmãos vejam que ao fazer isso, o Espírito Santo está dando um valor muito grande a essa pia, a essa localização, ao significado desse móvel. É como se ele estivesse dizendo, usando as minhas palavras, e é isso que ele diz no texto, 17 até 21, não há acesso para comunhão, não haverá acesso para união, não haverá verdadeira adoração, não haverá verdadeiro culto. Ele descreveu antes o altar de incenso, como nós vimos, sem se passar pela bacia de bronze. Então a bacia de bronze vai estar entre a tenda, o propósito de Deus, união, comunhão, adoração, eu, o altar. Por isso que no Novo Testamento tantos textos conjugam essas duas realidades, né? Os irmãos se lembram? Tito, quando Paulo diz que fomos lavados com um lavar regenerador, toca o altar de bronze, e renovador do Espírito Santo, pia de bronze. Quando no mesmo texto, capítulo 2, agora de Tito, Paulo diz assim, que ele deseja, ele nos remiu de toda a iniquidade, altar de bronze, remissão, e está purificando para si mesmo um povo exclusivamente seu, pia de bronze, zeloso de boas obras. Então quando você acorda para essa verdade, na tipologia do altar de cobre e da pia de cobre, você vê essa verdade por todo o Novo Testamento, como elas estão sempre conjugadas, na própria morte do Senhor Jesus. Quando o soldado abriu o seu lado, segundo o relato de João, do seu lado saiu sangue e água. Altar de bronze, pia de bronze. Sangue para remissão, água para purificação. Então os irmãos sempre vão colocar essas duas coisas juntas, porque elas andam juntas. Isso é realmente importante. Agora, irmãos, prosseguindo hoje, eu gostaria de fazer alusão aqui a uma nota, que também já chamei a atenção dos irmãos na reunião passada, mas nós não entramos mais a fundo. Vamos procurar fazê-lo hoje. Verso 20 e verso 21 diz assim, no meio do verso 20, para que não morram.
expressão importantíssima, porque em 4 versículos ela aparece 2 vezes. Depois no verso 21, repete: lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, 2 vezes. Então os irmãos vejam o profundo significado da bacia de bronze, né? Não apenas ali uma água para uma lavagem cerimonial, para passar por ali, aproveitando que tá sujo, que ofereceu sangue no altar do holocausto e não deve entrar assim lá, nada apenas cerimonial. Mas o Espírito Santo quer nos falar de algo necessário, ele quer nos falar de algo espiritual, usando a tipologia. Então ele reforça a necessidade desse lavar, não porque o Espírito Santo se preocupa com a higiene dos sacerdotes. Não é bem isso, não é? Embora isso tenha o seu lugar e a sua importância. Mas a higiene dos sacerdotes fica em segundo plano. O Espírito Santo quer falar-nos sobre a realidade espiritual, necessária e indispensável do lavar da água pela palavra. Essa é a nota, essa é a ênfase. Então 2 vezes a expressão, para que não morram. A punição era morte, não é? Então não era uma questão de higiene apenas, porque a punição era morte. Se alguém entrasse sujo na tenda da congregação, morria lá dentro, né? Porque o Espírito Santo quer nos falar da indispensabilidade, da absoluta necessidade da lavagem de água pela palavra. Só que ele quer nos falar das verdades espirituais. Ele está usando símbolos tão pequenos, terrenos, naturais. Então, para jogar ênfase em cima disso, ele usa essa frase: eles não vão deixar de fazer isso, para que não morram. E segunda vez, para que não morram. Então, irmãos, qual será a importância, segundo agora nós vamos lá, na linguagem neotestamentária, qual será o lugar e a importância da lavagem de água pela palavra no nosso relacionamento então com Deus, espiritualmente falando? Vamos procurar entrar um pouquinho no sentido disso. Por que o Espírito Santo é tão enfático? Por que para que não morram 2 vezes? Por que tanta ênfase em lavar mãos, lavar pés? Por que esse móvel sendo destacado como aquele que está entre a tenda da comunhão, da união, da adoração e o altar, como já expliquei? Por que tanta ênfase? Vamos lá então um pouquinho no Novo Testamento. Vamos abrir primeiro em João 13. Eu disse para os irmãos na reunião anterior, nós não comentamos, vamos procurar fazer hoje, com a ajuda do Senhor, João capítulo 13, esses primeiros versos que falam sobre o lava-pés. E eu quero retomar então onde eu parei na reunião anterior, dizendo para os irmãos que, na minha maneira de ver, João capítulo 13 é a figura mais linda do Novo Testamento, que deve ser conjugada com Êxodo 30, 17 a 21, a bacia de bronze. Penso que nós vamos perder a beleza e o significado daquela tipologia da bacia de bronze se não compreendermos Êxodo 13, o lava-pés. Esses 2 relatos têm que ser colocados juntos, e os irmãos vão ver por quê. Vamos ler um pouquinho os versículos então de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, totalmente, completamente, perfeitamente, é o sentido da expressão aqui no original. Amou-os plenamente, não apenas até o fim no sentido cronológico, até a cruz, mas plenamente, totalmente. Então o foco dessa passagem que vai falar da lavagem de água é amor. João, o Evangelho, se divide em 3 sessões. A primeira sessão, capítulo 1 a 8, toca vida. A segunda sessão, capítulo 8, 12, até o 12, 50, onde os irmãos estão visualizando aí, toca luz. O Senhor começa essa sessão curando o cego e dizendo: eu sou a luz do mundo. Então a segunda sessão tem a ver com a luz. E a terceira sessão, capítulo 13 até o final, tem a ver com amor. Vida, luz e amor. Então a terceira sessão de João está se iniciando agora. Sessão amor. E ela começa com essa expressão: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima,
e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Os irmãos já conhecem, de outras vezes que partilhamos, qual o significado disso, o que significa tirar vestimentos de cima, o que significa cingir com a toalha, né? Uma toalha própria para essa cerimônia de se lavar os pés, usada pelo filho do escravo, de tão indigno era o serviço, né? Amarrava aquele toalhão na cintura, uma toalha que ia até o chão, para que então acomodasse os pés daqueles que iriam então ter esse privilégio de pés lavados. Então, quando o Senhor tira aquela vestimenta e coloca aquela toalha, nesse próprio ato, ele já então começa a chocar os seus discípulos, né? Versículo 5 diz assim: depois, preste atenção aqui, irmãos, coloquem juntos o que o Senhor faz e o que o Senhor é, porque o significado mais profundo dessa passagem de João 13 é exatamente esse. O Senhor está tomando essa toalha, essa bacia, essa água, como uma extensão, se é que podemos dizer assim, do que Ele mesmo é. Os irmãos sabem que esses textos em negritos, eles não fazem parte do texto inspirado, não é isso? Os irmãos concordam? Então, depois do versículo 11, você vai ver um negritozinho aí. Na minha Bíblia está escrito assim: uma lição de humildade. Acho que um comentário bem superficial, porque o Senhor está fazendo muito, muito, muito mais do que isso, né? Uma lição de humildade. O Senhor está, através desse ato, revelando aos discípulos o que Ele mesmo é, não propriamente dando uma lição para eles, mas mostrando o que Ele é, e o que significa a sua encarnação, o que significa a sua morte, a sua ressurreição, o derramar posterior do Espírito, já que Ele fala assim para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você não compreende, né? Apenas se submeta a esse lavar, mas você não compreende. Mas Ele diz para Pedro assim: você compreenderá. Não é o que está aí no texto? Compreendê-lo-ás depois. Quando? Quando o Espírito Santo desceu. Aí Pedro compreendeu muito bem qual era o significado espiritual do que o Senhor fez. Então o Senhor estava dando muito mais do que uma lição de humildade, né? Aquilo era, na verdade, uma extensão do que Ele próprio era, seu próprio ser. Por que eu estou enfatizando isso? Para que os irmãos vejam a bacia de bronze com muita clareza aqui. Ou será que nós temos dúvida que tudo no tabernáculo aponta em primeiro lugar para Cristo, em segundo lugar para a igreja, em terceiro lugar para as relações entre Cristo e a igreja? Porque grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né? Essa é a mensagem do tabernáculo. Então, se a bacia de bronze é um tipo de Cristo, então nós vemos que esse versículo 5 passa a ter um significado muito mais precioso. O versículo 5 diz assim: depois do Senhor se cingir, né? Verso 5, depois deitou água na bacia. Expressão tão precisa, não é? Deitou água na bacia. Agora nós estamos vendo a bacia de bronze. Não apenas o que o Senhor faz, mas o que Ele mesmo é, não é? É a revelação do seu próprio caráter, sua própria vida. É a revelação, sim, do seu ministério, do que Ele veio realizar, mas é muito mais do que isso. Porque quando Ele vai explicar esse ato, no verso 12, no verso 13 principalmente, Ele diz assim: vós me chamais o Mestre. Isso não é o que Ele faz, é o que Ele é. Vós me chamais o Senhor. Isso não é o que Ele faz, isso é o que Ele é, certo? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, não é? Então Ele diz: ora, se eu sendo, veja que aponta para o que Ele é, irmãos. Nós precisamos muito ver isso aí. O Senhor não está dando de jeito nenhum uma lição de humildade. O Senhor, muito mais do que isso, Ele está mostrando o que Ele é e o que implica a nossa relação com Ele. O que Ele deseja, por causa do que Ele é, fazer em nós. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, não é? Então vejam, a gente vai voltar lá no verso 5, que isso é muito mais do que uma lição, seja para ser imitada, seja lição de moral, seja lição de humildade, seja o que for, é muito mais do que isso. O Senhor Jesus está diante dos olhos de bons judeus, se colocando como a bacia de bronze em pessoa, onde aqueles sacerdotes passavam e lavavam mãos e pés. O Senhor deixou claro, para que não morressem, em primeiro lugar, lado negativo, para que não morressem,
e o lado positivo da mesma verdade, para que entrassem no santuário e pudessem ministrar. Né? Dois lados da mesma moeda, para que não morressem, lado negativo, mas o lado positivo, para que entrassem no santuário e pudessem ministrar. Então, deitou água na bacia. O próprio Senhor Jesus, a bacia de bronze encarnada, e passou a lavar, veja aí, os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 8 agora, adiantando um pouquinho o relato. Aqui tem uma chave importante, que também gostaria que os irmãos vissem. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Presta atenção na resposta do Senhor. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Esse comigo é outra chave nesse relato. Porque, irmãos, o Espírito Santo é preciso. Ele é o mestre, ele não se confunde. Veja que o Senhor Jesus e o registro de João pelo Espírito Santo não coloca a expressão: se eu não te lavar, não tens parte em mim. Porque as duas coisas são muito diferentes. Quando ele vai explicar, só para os irmãos entenderem, quando ele vai explicar para Pedro, quando Pedro diz para ele: Senhor, então lava meu corpo inteiro, né, mãos e cabeça. Então no verso 10, quando o Senhor vai explicar, vá lá, veja o que o Senhor diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Agora, quanto ao mais, está todo limpo. E concluindo: ora, vós estáis limpos, mas não todos, referindo a Judas, não é? Então os irmãos estão vendo a precisão das palavras do Senhor e do registro de João pelo Espírito Santo. Pedro, se eu não te lavar, não tens parte junto a mim. Não é em mim, é comigo. Isso fala de comunhão. Isso fala de uma mesma mente, um mesmo coração, cooperação, serviço, uma vida de união, não é? Porque esse é realmente o sentido. O Senhor Jesus realmente não podia dizer: não tens parte em mim, exatamente por causa do que ele já disse no verso 10. Porque Pedro já estava todo limpo. Ele falou: vós já estáis limpos. Lá no capítulo da videira, no capítulo 15 de João, o Senhor Jesus enfatiza isso. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembra? João 15? Aí ele diz: permanecei em mim. Ele não diz assim: entrai em mim, porque eles já estavam nessa posição. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Mesma expressão usada aqui. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Palavrinha importante nesse relato. Então, irmãos, isso começa a clarear para nós qual o significado da bacia de bronze. Por que a importância desse lavar? Agora vamos ir um pouquinho mais a fundo. Espiritualmente falando, na nossa vida com o Senhor, o que significa isso? Vamos a Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou. O que nós vemos em João 13? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesma ênfase, não é? Cristo amou a igreja. E esse amor levou a quê? 4 verbos. A si mesmo se entregou por ela. É uma expressão significativa na maneira como o Espírito Santo a usa no Novo Testamento. Tem vários versículos no Novo Testamento com a palavrinha entregou-se. Ela faz, é claro, uma referência direta à morte de Cristo. É uma palavra que Paulo aprecia muito. Ele usa em Romanos 4, por exemplo, no finalzinho. Ele diz assim: ele se entregou, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificação. Paulo usa a palavra entregue, ele não diz morreu, ele diz entregue. Paulo gosta dessa palavra, porque fala de uma rendição absoluta, né? Ele se entregou, se deu 100%, né? Ele não apenas morreu, mas ele se entregou. Então, primeira expressão aí, versículo 25. A si mesmo se entregou, isso vem primeiro. Isso toca o altar de bronze, que nós já vimos, capítulo 27 de Êxodo.
não é? Para a nossa remissão. Ele se entregou. Agora não parou aí. Depois vem o segundo verbo, para que a santificasse, colocasse à parte, separasse, eclésia, chamados para fora, igreja, não é? Santificasse, tendo-a, agora nós chegamos na pia de bronze. Os irmãos estão vendo de novo mais um texto que conjuga os dois móveis. Se os irmãos acordarem para isso, vão ver em muitos textos do Novo Testamento. Eu acabei de citar 2 em Tito, né? Agora os irmãos estão vendo mais um aqui, aquele na morte do Senhor, sangue e água. Então, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aonde que esse versículo nos ajuda? Interpretando a água, né? Interpretando a água, porque a água nas Escrituras às vezes tem um outro significado que não a palavra. Às vezes ela significa juízo, como naquela passagem sobre Noé em 1 Pedro. Mas na maior parte dos relatos, água significa exatamente purificação, né? É o primeiro sentido para o qual ela é usada, né? Então esse versículo é uma interpretação do Espírito Santo sobre a tipologia, para que nós não usemos nossa própria imaginação para interpretar a Bíblia, né? Então a lavagem de água pela, então ele interpretou a água. Lavagem de água não pela água, mas lavagem de água pela palavra. Ele está interpretando o tipo, não é? Palavra no original grego aqui não é logos, porque logos é uma palavra que foi falada e está armazenada no nosso coração. Ela é usada para se referir à Bíblia, a palavra escrita de Deus. Isso é logos, não é? Mas a palavra usada aqui é rema no original, que significa uma palavra assoprada, vivificada e renovada. Por isso Paulo em Tito fala assim: ele nos salvou mediante o lavar regenerador, que toca a tipologia do altar de bronze, mas renovador do Espírito Santo, porque rema é a palavra renovada. Rema é a velha palavra renovada, porque o Espírito Santo não ministra novidades, é a velha palavra renovada. Então, lavagem de água pela rema, palavra renovada de Deus, palavra que foi guardada em nossos corações e é renovada pela ação do Espírito Santo. Por isso Colossenses 3,15 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ali é logos ou rema? Logos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ali em Colossenses 3,16, se não me engano, é logos. Por que nós precisamos ter logos habitando ricamente no nosso coração? Para que o Espírito Santo possa assoprar essa substância e torná-la rema. Quantos exemplos disso nós temos nas Escrituras, né? Nós relembramos no passado um deles, e eu queria trazer à memória aos irmãos mais uma vez. Pedro ouviu do Senhor Jesus muito claramente, quando ele estava dando aquelas bravatas de autoconfiança, como que dizendo: Senhor, quanto a estes outros aí, não sei, eles vão responder por eles, mas eu vou com o Senhor até o fim, nunca te negarei. Mas o Senhor falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ali estava a logos colocado no coração de Pedro. Ou você acha que Pedro não se chocou com essa palavra? Ele estava dizendo que ia até o fim, e o Senhor estava dizendo: me negarás, antes que o galo cante 3 vezes. Então Pedro guardou logos. E a partir daí o Senhor então foi preso, nós sabemos. Ele falou isso ali nas últimas horas. Ele foi preso. Pedro não trocou mais uma palavra com ele. Passou por aquelas 3 experiências ali no pátio do sumo sacerdote, diante da criada, negou o Senhor 3 vezes. E diz o relato de Marcos, de Lucas, que quando Pedro saiu da casa do sumo sacerdote, ele olhou para Pedro. E o registro diz assim: Marcos, que tem a mão de Pedro por trás do Evangelho de Marcos, na verdade nós podemos dizer que Pedro é o autor do Evangelho de Marcos, porque a mente de Pedro, a experiência de Pedro está por trás de todo o Evangelho de Marcos, como se Marcos fosse um amanuense de Pedro. Então é Marcos, por causa de Pedro, quem registra esse texto de uma forma especial, assim como muitos outros, porque toca a experiência de Pedro. Então está registrado só por Marcos. Então Marcos registra assim que o Senhor de longe, Marcos usa a palavra, fixou
Nenhum outro evangelista usa, só Marcos. Se você comparar o relato, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Só Pedro podia usar essa palavra, porque foi ele que recebeu esse olhar. E ele sabe muito bem o significado desse olhar. Então é ele, através de Marcos, que registra lá, no Evangelho de Marcos, que o Senhor fixou os olhos em Pedro. E o relato continua dizendo ali, assim: e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É ele quem registra, através de Marcos, porque ele sabia bem o significado daquele olhar. Quando aquela logos, tu me negarás 3 vezes, foi transformada em rema. Quando que ela foi transformada em rema? Quando o Senhor fixou os olhos em Pedro. Essa é a lavagem de água pela rema, para vos apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então a rema do Senhor sempre cumpre o seu propósito. O propósito ali para Pedro, naquele momento, era que ele chegasse ao fim dele mesmo. Sua soberba, sua arrogância, sua autoconfiança, né? Sua autossuficiência. E aquele foi o fim de Pedro, aquele é o Marco 0. Pedro, saindo dali, chorou amargamente, não restava mais nada para ele. Não encontrou mais o Senhor, não trocou nenhuma palavra com o Senhor. Ele teve que receber depois um recado daquele anjo para aquelas mulheres: olha, fala para os meus discípulos. E para Pedro, só Marcos que registra de novo, porque Pedro está por trás desse evangelho, então é só Marcos que registra. Diz aos meus discípulos e a Pedro que vão para Galiléia e lá me verão, né? Então, irmãos, esse é o significado de logos e rema. Essa é a lavagem de água pela palavra. Esse espiritualmente é o sentido da bacia de bronze. Lavagem de água pela palavra, rema. E o quarto verbo aqui nesse pequeno contexto de Efésios 5, para a apresentar, entregou, santificasse, purificado, apresentar. 4 palavras que resumem, no tocante a nós, todo o propósito de Deus, né? Apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Os irmãos estão vendo de novo que a questão envolvida não é apenas remissão de pecados, a questão envolvida é glória, como nós falamos. Está vendo na tipologia, como eu coloquei? O ouro está lá dentro, o ouro toca a vida, a natureza e a glória de Deus. O propósito de Deus é nos levar para lá dentro, o propósito de Deus é um santuário para Ele habitar com o seu povo. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então os irmãos vejam que glória é uma palavra que designa o propósito de Deus. Tessalonicenses, Paulo diz que nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não para alcançar perdão, mas para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, que palavra significativa nesse contexto do tabernáculo, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, mas isso não vai acontecer sem santificação pela lavagem de água pela palavra. Nós vamos ver aí qual é o lugar exato na experiência espiritual da pia de bronze. Agora vamos entrar mais um pouquinho, um passo a mais. O que significa especificamente o lavar de água? Acho que até aqui nós já entendemos, mas digamos na prática, a experiência mesmo, aonde que essa água entra? O que ela vai lavar? O que ela vai mudar? Irmãos, vamos usar de novo as Escrituras. E nós vamos ver que a lavagem de água pela rema, expressão de Efésios, nós precisamos de uma outra, de Hebreus, para nos ajudar a ver onde essa água é aplicada e qual o significado disso. Será que é o nosso corpo que é lavado? Será que é o nosso espírito? Se é o nosso espírito, onde? Que funções do espírito? Se é a nossa alma, onde? Né? Então vamos usar um texto de Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo, deixa eu localizar aqui. 10. Hebreus capítulo 10. De novo os irmãos vão ver altar de bronze e pia de bronze. Presta atenção. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O sangue é o que toca a remissão, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Veja que significativa expressão.
Não diz com bondoso coração, nós não temos esse coração para apresentar ao Senhor. Aqui diz sincero, sincero coração, em plena certeza de fé. Agora, tendo os corações, agora já começou a ser mais específico. A expressão de Efésios é mais geral, tendo-a santificado pela lavagem de água pela palavra. Hebreus é mais específico, está mostrando que a lavagem de água pela palavra, ela é aplicada no coração, mas ainda tem mais. Tendo os corações purificados do quê? De má consciência. No versículo 19 nós vimos o sangue, no versículo 22 nós estamos vendo a água, mais uma vez os dois colocados juntos. Agora o versículo 22, irmãos, usa uma expressão que é muito interessante no contexto do Novo Testamento: coração. Coração no Novo Testamento aponta para 4 coisas: toda a função da alma no que ela é e mais uma função do Espírito. E hoje eu quero me deter nessa função do Espírito aqui: consciência. Coração na Bíblia, isso é importante, para você que gosta de estudar a palavra, anote isso. Coração no Novo Testamento sempre significa uma dessas 4 coisas, às vezes mais de uma. Ou a mente, o entendimento, que é uma função da alma, ou a vontade, que é outra função da alma, ou as emoções, que é uma outra função da alma, mente, vontade, emoções, alma, ou uma função do Espírito, consciência, né? O Espírito ainda tem a função de intuição e de comunhão, né? Mas o coração, como é usado no Novo Testamento, aponta para uma das funções da alma ou a consciência, que é uma função do Espírito. Então agora nós vamos ser mais ajudados, porque esse versículo está colocando claramente a lavagem do coração como sendo uma lavagem da consciência. Está certo isso? Lê de novo o versículo. Tendo os corações purificados de má consciência. Não precisa ser um intérprete muito sagaz, não é? Para ver nesse versículo que consciência está dentro do coração. Porque se é o coração que é purificado e a consciência que tem que ser purificada, então a consciência tem que estar no coração. Tá certo? Porque a consciência é uma das funções do coração, segundo a Bíblia. Então, quando nós estudamos a pia de bronze, nós temos que isolar essa função em primeiro plano, consciência, porque é aí que o Espírito Santo quer agir. Então nós precisamos olhar alguns versículos, pelo menos, do Novo Testamento, sobre esse lavar da consciência. O que significa? Já citei o exemplo de Pedro, por exemplo, não é? O Senhor estará sempre trabalhando assim. Irmãos, a consciência, ela funciona no nosso espírito. Vamos fazer uma pausazinha aqui, para a gente ir mais devagar e meditar um pouco. A consciência funciona no nosso espírito como uma porta. Nós podemos dizer assim, que o nosso espírito humano, ele tem 3 funções: consciência, intuição e comunhão. Então, a comunhão, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos comunhão com Deus no espírito, porque Deus é espírito, né? Então, a nossa comunhão é em espírito. Nós podemos tipificar, exemplificar essa função do nosso espírito como uma mesa, né? Uma mesa. Mesa é lugar de comunhão. Nosso espírito tem função de comunhão. Mas o que precisa ser lavado aqui não é essa função. Agora, o espírito tem uma outra função, função de intuição. Intuição pode ser tipificada então por uma luz, não é? Você ter clareza, direção, convicção espiritual, discernimento espiritual, não é? Isso é intuição no espírito. Você percebe espiritualmente. Às vezes você não sabe nem explicar mentalmente, mas você percebe espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é intuição, é uma função do Espírito. Mas também não é sobre ela que eu quero falar. O espírito humano tem uma terceira função, que se chama consciência. E essa pode ser tipificada por uma porta. Se a comunhão é tipificada por uma mesa, se a intuição é tipificada por uma luz, a consciência é tipificada por uma porta. Tão significativo, irmão, porque nós precisamos saber muito bem, ter o nosso espírito em um funcionamento tão adequado de comunhão com Deus,
ter a nossa intuição, nosso discernimento tão exercitado, quanto mais andamos com o Senhor, para podermos regular essa porta, olha, o que entra e o que sai. Esse é o órgão, vamos dizer assim, do Espírito, que o Espírito Santo está dizendo que precisa ser lavado com a palavra. Sabe por quê, irmão? Se a nossa consciência não estiver adequada, correta, executando essa função, olha, por aquela porta pode entrar tudo que não deve, tanto para ofuscar essa luz, quanto para atrapalhar essa comunhão, essa mesa. Então a porta é a entrada, é a regulagem. A consciência, ela regula o que entra e o que sai também. A palavra de Deus nos exorta tanto sobre isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quem que regula isso? Consciência. Quando sai alguma palavra torpe da sua boca, o que é afetado no teu espírito? Consciência, porque ela é a porta. Então o Espírito Santo toca você e diz assim: isso é torpe, isso que saiu da tua boca é vil, é desprezível, não é? É ilusão, é insensato, é tolo, não é? Então nós somos levados ao arrependimento, porque a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então a consciência vai fazendo esse trabalho, né? De abre e fecha, regula o que entra, regula o que sai. Irmãos, é uma nobre função. Graças a Deus pela consciência. Lembra que quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim que homens naquele tempo que pregavam algo pervertido, proibindo o casamento, exigindo abstinência de alimentos. Você lembra daquele texto de Paulo, 1 Timóteo 4? Ele diz assim: esses homens têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada a consciência, não tem mais discernimento desse entra e sai, não é? Então, irmãos, por isso a posição da bacia de bronze é tão fundamental. Por isso em Êxodo está dizendo que ela fica entre a tenda da comunhão, a tenda da adoração, do culto, da união e o altar. E presta atenção com ela, lava mãos e lava pés, para que não morra. Olha que coisa, irmão. Isso é uma solene advertência, não é uma coisinha qualquer. Na linguagem do Novo Testamento, o Espírito Santo está dizendo: guarda o teu coração. Provérbios: guarda a tua consciência, porque dela procede as fontes da vida. Não resista ao falar do Espírito Santo, não mantenha recantos fechados do teu coração. Seja sensível à voz do Senhor para o que está entrando na sua vida e para o que está saindo da sua vida. Seus olhos, seus ouvidos, a porta de entrada do nosso ser, não é? Fique atento às portas de entrada da tua vida, porque a consciência, ela está sendo afetada e ela vai determinar o nível da tua relação com o Senhor. Se ela não estiver adequada, purificada, boa, se der tempo a gente vai ler alguns textos em que Paulo usa exatamente essas expressões. Os irmãos vão ver Paulo, grande homem de Deus, preocupado com a consciência e muito preocupado, porque ele sabia muito bem qual era o lugar dela. Vamos ler daqui a pouquinho os textos de Paulo. Então veja aí: tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos a confissão, etc. 1 João, antes de irmos para Paulo, vamos dar uma olhadinha em 1 João capítulo 3. Olha lá, mais um texto que o coração é identificado com consciência e não com as outras funções que eu já coloquei aqui. 1 João 3, 20. Olha lá, 19. 1 João 3, 19. E nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Em não amarmos de palavra, mas amarmos de fato e de verdade. Verso 18, né? O contexto. Bem como perante Ele, Deus, tranquilizaremos o nosso, o quê? Coração. Agora presta atenção. Pois se o nosso coração nos acusar, quem que nos acusa? A consciência, né? Nós vamos ver que mais um texto, o coração é identificado com a consciência. Quem nos acusa ou quem nos defende é a nossa consciência. Qual a base bíblica para a gente interpretar isso assim? Texto de Paulo lá de Coríntios, quando ele diz: em nada me argue a consciência, e nem hei de ser eu julgado por tribunal humano, pois quem me julga é o Senhor, não é? Então você vê através daquele texto que esse argue, julga, é função da consciência. Então João está dizendo: se o nosso coração nos acusar, porque é a função da consciência do coração,
Certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém por isso. Porque é possível na nossa experiência espiritual que nós tenhamos uma falsa culpa. Quantos de nós já não sofremos por falsa culpa? Hein? Uma culpa que realmente não é culpa, é falsa culpa. É culpa dos outros que nós muitas vezes atribuímos a nós e trazemos para nós, por muitos motivos, não é? Não precisamos entrar aí na psicologia da coisa, mas isso é muito possível, não é? Então, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas, mas tem um detalhe: se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, até a falsa culpa tem que ser tratada, né? E vista como falsa, se é o caso, porque a importância do nosso coração não estar nos acusando. Porque mesmo que a culpa seja falsa, se nós estamos com o coração acusado, nós estaremos em temor. Nós estaremos numa comunhão límpida, plena, franca com Deus, não é? Porque o coração está acusando, mesmo que falsamente. Então nós não fazemos introspecção psicológica para descobrir o que é o que, se isso é aquilo. Mas nós relacionamos com o Senhor, que é o manancial da vida, e na sua luz nós vemos a luz. Para que Ele então vá separando em nós o que Ele quer nos convencer, que realmente pecamos, o que é nosso, o que é mundo em nós, o que é ego, o que é carne, o que são paixões, o que são ilusões, não é? E o que é falso, falsa culpa, não é? Então a nossa confiança, a nossa comunhão vai ganhando cada vez mais robustez, não é? Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança. Só mais um texto para os irmãos verem a relação entre consciência e o coração. Agora vamos dar uma olhada, pelo menos em alguns versículos de Paulo. A gente só tem mais um restinho de tempo. Atos. Deixa eu localizar um versículo em Atos para os irmãos. Oi? Atos 21, quando ele dá o seu testemunho, né? Ele fala, 21? Deixa eu ver se é esse que eu estou pensando. É esse mesmo. Boa. Olha uma palavrinha ligada à consciência. Boa. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa. Essa é uma das expressões que Paulo une essa questão consciência. Boa. Consciência até o dia de hoje. Irmão, se o nosso assunto é pia de cobre, lavagem de água pela palavra, purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, chamados para a glória, união, comunhão, cuidado. Cuidado para que você e eu também não mistifiquemos esse assunto, porque Deus é muito prático. Se nós queremos uma vida de integridade, na adoração, na união, na comunhão, há um único caminho: boa consciência. Há uma expressão impressionante, duríssima, de Paulo em Timóteo, nós vamos nela agora, para os irmãos verem mais uma vez qual é o lugar da consciência na nossa relação com Deus. Abra lá 1 Timóteo 1,19. Olha a força desse texto. Paulo repete a expressão boa consciência. 1 Timóteo 1,19, final do verso 18, ele diz para Timóteo: combate firmado nelas, nas profecias de que foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Como? Mantendo fé. Nosso irmão, no início da reunião, leu um texto de Abacuque que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Então, mantendo fé, porque fé significa união. Vida cristã é vida de união, de relação com Deus em Cristo. Mantendo fé, mas não só isso. Não apenas o justo viverá pela fé. Agora nós somos autorizados aqui a acrescentar mais uma coisinha. Sem sombra de dúvida, nós podemos dizer: o justo viverá pela fé e pela boa consciência. Porque é isso que o Espírito Santo está dizendo. E essa foi a exortação de Paulo para Timóteo. Não só viverá da fé,
mas da fé e da boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, irmãos, cuidado com a porta. O que entra, o que sai. Quantos textos no Novo Testamento e no Velho também mostram essa dobradiça funcionando, né? Guarda o que entra, guarda o que sai. Guarda a boa consciência, para que você não naufrague na fé. Tão importante. E há outros textos, eu não vou prosseguir, nosso tempo já foi, em que Paulo usa também a expressão pura. A consciência deve ser guardada pura, não apenas boa, mas pura. E quando ele fala de pura, então, está fazendo aí uma alusão direta a essa lavagem de água. A pia é para isso, para lavar. Pura consciência, não é? João, na sua epístola, quando ele fala sobre confissão de pecados, ele também aborda essa questão do coração. Quando ele fala sobre andar na luz. Se andarmos na luz, mantemos comunhão, não é? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sempre a consciência pura. Nós confessamos, Ele lava, Ele purifica de todo pecado. Então, irmãos, eu penso que com relação a esse assunto, pia de bronze, nós temos muito material no Novo Testamento, farto material. Eu vou encerrar aqui, hoje, esse assunto. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, a gente termina o capítulo 30 de Êxodo, falando sobre o significado do óleo e do incenso sagrado. E aí concluímos então essa série que estamos fazendo sobre o tabernáculo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude na nossa experiência espiritual, na nossa história com Ele, a compreender um pouquinho mais do lugar na nossa relação com Ele dessa consciência. Para que nunca, irmãos, ela possa ser afrontada. Nunca nós pisemos nisso, para que a nossa comunhão não seja paralisada. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos esclarecer mais e mais, na nossa experiência espiritual, o significado de mantermos uma boa e pura consciência na Tua presença. Mostra-nos, Senhor, onde temos tropeçado nesse assunto, o que temos deixado entrar por essa porta que não tem agradado Teu coração, e o que tem saído dessa porta que também não tem alegrado Teu coração. Põe guardas às portas dos nossos lábios e realiza, Senhor, por essa lavagem da Tua palavra viva, uma mais profunda purificação dos motivos, das intenções, dos pensamentos do nosso coração. Tua palavra é viva e eficaz e descortina pensamentos e propósitos do coração. Nós precisamos tanto, Senhor, nos mantermos como esse sacrifício vivo no Teu altar, para que momento após momento o Senhor esteja como fiel sumo sacerdote, passando essa Tua faca em nós, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, lavando nossas entranhas com essa água bendita do Senhor e purificando tudo que há em nós. Obrigado porque o Senhor nos chamou para a glória, para sermos semelhantes a Cristo, grande vocação, supremo chamamento. Pedimos ao Senhor energia divina para correspondermos a esse chamado. Não nos permita nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Prossegue em nós, Senhor, purificando para si um povo exclusivamente Seu. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.